nada direito hoje. Pronto. Então vamos lá, compartilhando a tela. Ok, Adilson, quando quiser. Vamos orar então, boa noite para todo mundo. Vamos iniciar então com oração. Adilson, Nosso não está querido... saindo som aqui. Não estamos ouvindo. Estão ouvindo aí? Está desativado, você me ouve? Engraçado, então eu não estou ouvindo por algum motivo. Deixa eu ver aqui. Por quê? Nós estamos ouvindo, Otávio. Eu não estou ouvindo o Adilson por algum motivo. Agora sim, Adilson. Agora estou te ouvindo. Tá Agora tá estou te bom, ouvindo. Então vamos orar. Boa noite para todo mundo. Vamos iniciar então esse devocional com oração. Oremos. Nosso amado e querido Deus, obrigado, Senhor, por essa noite, pelo dia que o Senhor guardou a todos nós e por este momento tão precioso que o Senhor nos dá de estarmos na Tua presença, Pai. Um momento em que nós temos paz no coração, em que nos sentimos muito bem e sentimos felizes por ver os irmãos e por poder adorar ao Senhor, ó Pai. Pedimos que o Senhor aceite os hinos que cantaremos em louvor ao Senhor e também pela mensagem que será falada pelo Otávio, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor venha enchê-lo, Senhor, de sabedoria e de palavras que edifiquem a todos nós, a Tua igreja, Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós todos os dias e nós sabemos que o Senhor está perto de nós, assim como diz a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a nós nos mantermos sempre juntos do Senhor, porque juntos com o Senhor, estando diante da Tua presença, ó Pai, nos faz estar confiantes, nos faz ficarmos confiantes, ficarmos bem. E por isso nós te pedimos, ó Deus, que nos ajude em todos os momentos nós lembrarmos do Senhor. E rogamos, ó Pai, pelos irmãos que estão passando por problemas na saúde, com familiares também na saúde, ou qualquer que seja outro problema, Senhor, dificuldade. Nós pedimos que o Senhor esteja abençoando e guardando a todos nós, Senhor, e que nós possamos estar firmes e confiantes no Senhor, Pai, todos os dias. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, que venceu a morte, ó Pai, e que tem o poder de tudo em suas mãos, é que nós oramos e agradecemos e confiamos. Amém. Amém. Flua em mim, Senhor, a Tua graça. Flua em mim, Senhor, o Teu amor. Flua em mim, Senhor, a Tua vida. Flua em mim, Senhor, o Teu perdão. Para Te adorar e declarar meu amor, para Te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, para Te adorar e declarar meu amor, para Te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida. Flua em mim, Senhor, a Tua graça. Flua em mim, Senhor, o Teu amor. Flua em mim, Senhor,
a tua vida. Flua em mim, Senhor, o teu perdão, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida. Amém. Temos tantas coisas para se pensar e ver, e muitas outras para se avaliar. Como tenho sido e vivido por aí, será que estou de acordo com a palavra? Hoje é muito fácil se dizer que é cristão, difícil mesmo é ter que se viver. Vale bem mais que uma vida, do que um farto falar, vida de santidade, vida vivida em verdade, que fique na brecha em favor do povo seu, porque eu quero buscar a Deus e também seu reino, buscar a Deus, mostrá-lo em meu viver e todas as outras coisas, conforme o seu tempo, virão, porque eu quero buscar a Deus e também seu reino, buscar a Deus, mostrá-lo em meu viver e todas as outras coisas, conforme o seu tempo, virão, sim, virão. Amém. Vou pedir só um pouquinho de paciência, que eu preciso mudar umas coisas de lugar. Ok, pronto. Eu vou pedir, se todos têm à mão a Bíblia, que abram em Josué, capítulo 3, por favor. Josué, capítulo 3. Eu vou esperar um pouquinho antes de começar a fazermos a leitura, até que todos encontrem. A partir do versículo 1, eu pretendo ler todos os versículos. Então, iniciando Josué 3, a partir do versículo 1. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre você e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto,
Você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a Arca da Aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: Venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os gigarzeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança foram adiante. E aí o versículo 15, que é de onde eu tirei a minha mensagem. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim, o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo o Israel passava, até que toda a nação o atravessou também em terra seca. Então, a respeito de Josué, capítulo 3, que a gente leu aqui, quando Deus diz a Josué que eles devem ir para a terra prometida, né? Que eles devem atravessar o Jordão para alcançar a terra prometida, depois que os espias estiveram lá, que foram ver se valia realmente a pena, se era para onde eles deveriam ir, né? Deus diz a Josué que ele deve levar o povo para lá, mas dá algumas condições. E uma dessas condições é que a gente vai falar aqui nesta mensagem de hoje. Então, o povo que acompanhava Josué na conquista da Terra Prometida não era o mesmo que tanto tinha incomodado Moisés lá em 40 anos pelo deserto. Aquela geração, segundo a palavra do Senhor, era perversa e sem fé, segundo Números 14, que eles diziam lá, a gente devia ter ficado, teria sido melhor ficado no Egito, olha o que a gente está passando. Então, era uma geração perversa e sem fé. Este novo povo, eles tinham aprendido a duras penas a importância de obedecer aos mandamentos de Deus. Não obstante, o desafio que o Senhor lhes colocava não deixava de ter elementos de risco, como acontece ainda hoje em qualquer aventura de fé. Por exemplo, uma aventura de fé, atravessar a pandemia que nós estamos atravessando, é uma aventura de fé. Nós temos que nos manter firmes, nós temos que nos manter lúcidos, né? No meio de tantas notícias ruins, no meio de tanta tristeza de pessoas que morrem, mas nós temos que nos manter firmes nesta aventura de fé. O Senhor instruiu a Josué para que os sacerdotes tomassem a arca e cruzassem o rio. A arca devia atravessar o rio, com as condições que ele começou a comentar lá. Então eles foram informados que o rio se abriria diante deles, permitindo a travessia do povo todo. Entretanto, os sacerdotes deviam entrar na água, molhando os pés, antes que o milagre acontecesse. Vamos dar uma paradinha aqui. Eu vou compartilhar com vocês. Vou fazer uma brincadeira aqui com vocês de expectativa e realidade. Se todos estão vendo aí esta imagem, então assim,
O povo todo só atravessaria o Rio Jordão se os sacerdotes entrassem na água e molhassem os pés antes que o milagre acontecesse. Então imagina exatamente este momento, quando todos chegam à beira do Rio Jordão, no momento de molhar os pés, os sacerdotes molharem os pés. Então imaginamos que eles vão entrar, como nós estamos vendo nessa imagem, algumas pedras, um pouco de lodo e a água aí pelos tornozelos, né? Então, vamos pensar neste momento como expectativa. E eu vou mostrar para vocês, conforme diz lá no versículo 15, como é que o Jordão ficava naquela época. Lá no versículo 15, deixa eu voltar aqui. Aqui está, nós vamos voltar então ao versículo 15. O Jordão transborda em ambas as margens na época de colheita. Então era assim que o Rio Jordão estava no momento em que os sacerdotes chegaram. Então, este exato momento em que eles chegam e põem os pés na água, que ao invés de molhar os tornozelos, à medida em que eles vão entrando dentro do Jordão, a água vai subindo dos tornozelos, vai subindo pelas canelas, pelos joelhos, né? Então, esse momento antecede a intervenção de Deus. É neste momento que nós estamos mais propensos a abandonar o nosso projeto de fé. É o instante em que todas as dúvidas nos assaltam e o poder se apodera do nosso coração. Então imaginem chegar nesse momento e o povo todo olhando para os sacerdotes e a água não cede, e uma água, um rio como esse que nós estamos vendo aqui. Então, Deus havia prometido abrir as águas. Chegamos na beira do rio e nada aconteceu. Se nós continuarmos avançando num rio como esse, nós vamos ter que nadar. E a gente vai ter que morrer. Será que a gente interpretou certo? Imagine o povo pensando naquele momento. Será que era isso mesmo? Era para os sacerdotes chegarem e molharem os pés? Será que é isso mesmo? Começam a duvidar, começam a avaliar. É isso que acontece com a gente quando a gente começa a molhar os pés, que a gente tem um problema, e essa água começa a subir dos nossos tornozelos, nos joelhos, e vai chegando para cima. Então, quais experiências podem valer para firmar a nossa fé, né? Todo mundo gosta da parte final da história, quando o povo já se encontra do outro lado do rio, que deu tudo certo, que chegaram todos com os pés secos, inclusive os sacerdotes, que a arca chegou inteira lá do outro lado. É satisfação, é alegria, né? Todos desejamos celebrar com euforia a intervenção do Altíssimo. Que quando a água estava chegando lá pelo tornozelo, pela canela, as águas se abriram e se afastaram a uma tão distância que assim a água ficou represada na altura de uma certa cidade e toda a água a partir daí escoou no sentido do Mar Salgado, como está escrito em Josué. Então, para chegar à euforia, para chegar à felicidade, para chegar à conclusão do que Deus tinha dito, foi preciso ter confiança no momento de colocar os pés, os dedos e os pés na água do rio, que não era o que se esperava, né? Então, somos poucos, né? Somos fracos, a gente não tem tanta fé, a gente não tem tanta confiança assim em todos os momentos. São poucos de nós que se dispõem a molhar os pés, a confiar e se lançar aos projetos do Senhor quando o elemento de risco se encontra em seu auge, né? Quando está no pior, quando está o Rio Jordão cheio daquele jeito. Alguns perdem o raciocínio, alguns chegam a tirar a própria vida, algumas pessoas perdem o controle, algumas pessoas perdem a fé, algumas pessoas deixam de crer por sua própria fraqueza. Então, esta
é a etapa mais difícil da fé. É quando a gente tem que chegar na beira da água, à medida em que os problemas chegam, e a gente tem que confiar plenamente que Deus está conosco e que Deus vai fazer o que Ele disse que faria. Eu tenho plena confiança disso, mas quando os problemas chegam, eu demoro a recuperar a minha fé, né? Então, aqui está a diferença do cristão comprometido. Ele não vacila naquilo que Deus lhe confiou. Envolvido pela mesma coragem de Josué, o cristão firme na fé, ele não presta atenção às vozes desalentadoras que surgem no seu coração. E alguém que sabe em quem está, é alguém que sabe em quem está a sua confiança. O momento desagradável vai passar e ele estará com certeza entre os que festejam a vitória concedida pelo Senhor. Então esta que é a mensagem que eu quero colocar aqui. A fé que nós temos que ter, ela tem que estar conosco todo o tempo. Nosso pensamento tem que estar voltado a Deus para que os momentos desagradáveis passem junto com o amor que Deus que tem por nós e como Ele nos protege com a mão de Deus. Eu escolhi esta mensagem a partir de uma ilustração que eu recebi recentemente pelo WhatsApp. Acho que muita gente deve conhecer, que é do rito de passagem Cherokee, que é quando o menino Cherokee completa 18 anos, ele vai deixar de ser um jovem e vai passar a ser um homem. Então, eu vou ler para vocês o que eu recebi, exatamente como eu recebi. Então, o pai conduz o filho pela floresta sombria no final da tarde, sobe a montanha com ele, venda-lhe os olhos e o deixa sozinho. O menino se assenta e passa a noite sozinho na mais absoluta escuridão. Se quiser ser aprovado, ele não pode remover a venda até o dia amanhecer. Também não pode chorar, nem gritar por socorro. Se ele aguentar a noite toda, ele vai ser considerado um homem. E como os outros que vieram antes dele, ele não pode contar a sua experiência para os próximos candidatos, porque cada um deve tornar-se homem do seu próprio modo, enfrentando o medo do desconhecido. Ele naturalmente está amedrontado. O seu medo o faz ouvir toda espécie de barulho. Animais selvagens que estão por perto, né, que podem estar por perto, talvez índios de uma tribo adversária que o encontrem e o matem, os insetos que ficam atormentando, as cobras, né, ele fica imaginando que tem cobras em volta, ele sente frio, sente fome, sede, o vento soprando, ele sente até o solo se mexer de tanta imaginação que ele tem sobre tanta coisa que está acontecendo, já que ele está com os olhos vendados. Tudo parece ameaçador, mas ele não remove a venda. Segundo os Cherokees, este é o único modo dele se tornar um homem. É o rito de passagem Cherokee da infância para a fase adulta. Aí, quando finalmente, depois dessa noite horrível, o sol aparece e o menino pode remover a venda, então ele tira a venda e ele vê que o pai estava sentado do lado dele, cuidando dele, a noite toda. E aí eu tenho uma passagem para ler disso, que é Hebreus 15, Hebreus 13, versículo 5. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Essa é a certeza da nossa fé, que Deus nunca nos deixará, jamais nos abandonará. Amém. Só mais um minuto, Adilson, por favor. E agora eu tenho que tirar as telas da frente. Ok, pronto.
42. Sim. Dias vão e dias vêm, mudança é tão comum. Só o Senhor dá-me confiança e eu quero te louvar. Quando a vida me apertar, pra ti a alma quer voar. Só o Senhor dá-me confiança e eu quero te louvar. Dono de luz, vida e esperança, só você pode conhecer. O vazio de todo homem, só você pode preencher. Quando a vida me apertar, pra ti a alma quer voar. Só o Senhor dá-me confiança e eu quero te louvar. Só o Senhor dá-me confiança e eu quero te louvar. Oremos. Senhor Deus, bondoso de amor, chegamos à presença, Senhor, para agradecer por um dia, por mais uma noite, que o Senhor nos cedeu, descanso de paz. Agradecemos também, Senhor, nesse momento, pela comunhão dos irmãos, como é bom, Pai, dar o louvor, agradecendo também por essa mensagem maravilhosa que, às vezes, Pai, somos de pouca fé, Pai. Às vezes, acordamos, temos pensamentos maravilhosos, mas chegamos, Pai, à tarde, sem ter, sem orar, sem falar contigo. Mas nós, que somos do Senhor, Pai, temos que estar ciente que o Senhor é poderoso, maravilhoso, e enviou Jesus Cristo para nos salvar. E precisamos, Pai, essa fé. Primeiramente, queremos, Pai, que o Senhor faça a tua vontade em nossa vida, Pai. Pedir ao Senhor que esteja com cada irmão que estão com dificuldade, dependente, Pai, do momento, situação, saúde financeira, que o Senhor possa, Pai, colocar a mão poderosa, que o Senhor possa, Pai, estar conduzindo, Pai, principalmente na fé maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo pode nos curar, pode nos salvar, pode nos ajudar. E sabemos que o Senhor quer tudo. Agradecemos também que o Senhor sempre, Pai, nos mostra o caminho. Mesmo escorregando, vacilando, o Senhor pega a nossa mão e nos conduz a ser o seu filho que é bom e está sempre olhando por nós. Pedimos a tua paz, que possa nos dar uma noite maravilhosa de paz e que possamos também estar perseverando, Pai, nessa fé em Jesus Cristo. Deus, obrigado por tudo, obrigado pelo alimento, obrigado pela vida, obrigado, Pai, por Senhor, Pai, sempre nos caminhar, ser fiel a Ti, mesmo vacilando. Nós oramos ao Senhor porque confiamos na Tua paz. Pedimos a Tua paz, pedimos a Tua bênção, que o Senhor possa bem estar com todas as pessoas também, nesse momento que não têm um lar, as pessoas que não têm o que comer, que o Senhor possa estar olhando para uma delas, Pai. Olhe para o nosso lar, Pai, independente da dificuldade, independente, Pai, desse momento de que não podemos abraçar um ao outro, não podemos olhar olhos nos olhos, não podemos partilhar, Pai, esse abraço, esse momento. Pedimos porque e agradecemos principalmente, não só pedimos, mas queremos agradecer por tudo.
que só possa estar olhando por nós. Que eu oro e agradeço, em nome santo de Jesus. Amém, Senhor.